três erros que o vet recém-formado comete e que pode prejudicar a vida profissional dele, pode, de certa forma, afetar a vida profissional dele. São três erros que eu vou citar hoje para vocês, tá? Por que eu escolhi esse tema? Eu sempre gosto de explicar para vocês o porquê daquele tema que eu escolho, né? Esses três erros, eles fazem parte da vida do vet. Todos os vets cometem esses erros que eu vou citar hoje. Inclusive, eu cometi alguns, não todos, quase todos, no passado, mas principalmente o vet recém-formado. Esse vet recém-formado que está ali na porta de entrada para o mercado de trabalho é o maior suscetível aos erros, a cometer esses erros. E vai ser o mais afetado. Por isso que eu escolhi esse tema, por isso que ele é tão importante. Esse recém-formado, esse vet recém-formado que está chegando no mercado de trabalho, ele vai ser o mais afetado, porque esses erros que eu vou citar hoje, pode travar a vida dele, pode travar a vida profissional, pode fazer com que ele não queira dar o próximo passo, pode puxar ele para trás, pode fazer com que atrapalhe o desenvolvimento dele. A maioria desses erros fazem isso, eles paralisam. Vocês vão ver que esses erros estão relacionados ao medo. E o medo, a maioria deles, né, é o medo, e o medo é paralisante. Eu vou explicar tudo isso para vocês hoje, tá? Esse impacto para o recém-formado, esse erro, quando ele comete lá no começo, é muito maior do que um profissional que já está estabilizado, que ele tentou novas coisas e não deu certo, ele tentou novas áreas e não deu certo, ele arriscou. O profissional formado há vários anos, né, há mais anos, ele arrisca mais, ele tem mais segurança, né, para fazer as coisas, porque ele já trilhou um caminho, ele já passou por um terreno e ele viu como é que é esse terreno. Ele observou, viu que tinha pedra aqui, pedra ali, pedra. Quando eu falo essa analogia do terreno e das pedras, eu me refiro aos problemas, né? Uma pedra é um problema, outra pedra é um problema, os obstáculos que o vet encontra para chegar no objetivo dele, que é o faturamento, que é o reconhecimento, né, por ser um veterinário, o sucesso na profissão, ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido aqui eu falo de faturar bem, ser bem remunerado e ter liberdade de tempo também, não é só liberdade financeira, a gente precisa ter liberdade de tempo, não pode se matar trabalhando feito um louco e não ter liberdade de tempo para poder aproveitar o dinheiro que está ganhando, tá? Então a gente precisa aprender a gerir isso, né? A gerir o dinheiro e o tempo. Então o vet ele tem esses problemas assim, de isso atrapalhar o desenvolvimento dele, tá? A gente sabe, tem uma velha frase que diz que errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Vocês conhecem essa frase. E aqui, ela se aplica também. Não significa que o vet não vai errar, não significa que o vet recém-formado não vai errar, né? Só que o importante aqui, é claro que ele vai errar, o importante aqui é entender, quanto menos a gente errar, melhor. Quanto menos possível a gente cometer os erros, melhor. Vai fazer com que a gente se desenvolva mais rápido. Se a gente erra muito, aqueles erros em sequência, numa sequência de erros, eles me atrapalham, eles vão me travar, eles vão fazer com que eu não progrida na minha profissão, não progrida na minha carreira, tá? Então, beleza, o vet vai errar, o vet recém-formado vai errar. Só que se ele acompanha alguém, se ele se espelha alguém, se ele vê alguém fazendo algo que está dando certo, ele erra muito menos. Então, é uma forma de atravessar esses obstáculos no começo da carreira. Observar vets que já estão fazendo há muito tempo, já estão tendo sucesso, já tiveram resultados, e saber como que eles enfrentaram os desafios. Porque esses veterinários que têm sucesso hoje, eles passaram por desafios no início da carreira e no decorrer da carreira. Eles passaram por obstáculos que impossibilitaram eles de progredir, eles tiveram que fazer alguma coisa. Era um problema, eles tiveram que trazer uma solução para aquele problema, né? Eles enxergaram ali tinha um problema, eles tiveram que solucionar. Então, esses veterinários, já que estão no mercado há mais tempo, são ótimos profissionais para a gente se espelhar, tá, vet? E sempre uma coisa que, quando você perceber que você errou lá no começo da profissão, quando você é recém-formado, ou independentemente de quanto tempo você já está formado, você já está no mercado, é importante quando você errar, é importante que você perceba esse erro, que você visualize esse erro, que você identifique o erro. Se você identifica esse erro nessa hora, você identificou que você errou, você consegue solucionar ele. Se você ignora esse erro, muitas vezes por não prestar atenção, muitas vezes é só falta de atenção, é um ajuste fino que o veterinário tem que ter, prestar atenção no erro que ele cometeu. O erro de travar, o erro do medo, o erro da insegurança, o erro de cometer erros. É um erro ter medo de cometer erros, é um erro muito grave do veterinário. Vou explicar aqui para vocês na sequência como que funciona.
Então o VET também, já que ele vai errar, que ele erre menos e que ele identifique esses erros, para que ele consiga corrigir, consiga solucionar, consiga achar soluções para esses erros. Beleza? E uma coisa aqui para finalizar então dessas 3 que eu falei, né? Primeiro, errar menos. Segundo, observar os erros. Terceiro, se espelhar em alguém. O exemplo é o melhor aprendizado que a gente vai ter nessa hora. Se espelhar em alguém que está tendo resultado, está tendo sucesso, está tendo faturamento, olhar como essa pessoa está fazendo, prestar atenção, observar o que ela está fazendo. A gente aprende, o cérebro humano, ele aprende 30% observando. Se eu te apresento um conteúdo, 100% do conteúdo você não vai aprender na hora. Dependendo das estratégias que você está usando aqui, você aprende percentuais desse conteúdo que eu passo para vocês. A mente humana é assim, a minha, de vocês, de todo mundo. 30% do nosso cérebro aprende observando. Por isso que observar é muito importante. Observar, se espelhar, ver o exemplo do outro, usar o exemplo do outro. Já que o outro errou, que você não erre também. Aproveite isso. Colha isso, use isso ao seu favor. Use bons frutos. Entenda o que esse veterinário de sucesso, que ele já fatura bem, o que ele errou, quais os caminhos que ele traçou, quais os obstáculos que ele teve que atravessar, que ele teve que solucionar os problemas, e aí você consegue desviar desses problemas. Ou você consegue atravessar eles mais fáceis, se eles não têm como desviar, se eles vão aparecer no seu caminho, você já vai saber quais são os problemas que vão aparecer, os obstáculos, porque você já conversou, você já se espelhou com esse veterinário, e aí fica mais fácil de resolver, fica mais fácil de atravessar. Então, a observação é importante para o aprendizado, 30%. Olha só, quando a gente coloca a mão na massa para fazer, a gente aprende, o nosso cérebro aprende 80% de tudo aquilo que ele está fazendo. Tá fazendo, né? Tipo, colocando a mão na massa, observando 30%, fazendo 80%. Se for ler, por exemplo, as leituras, elas conseguem ter, o cérebro aprende 10% lendo, de todo um conteúdo que ele está vendo ali no momento, ele aprende 10% com a leitura. E ele aprende vendo e ouvindo 50%, o cérebro aprende 50% vendo e ouvindo. Então é importante saber esses detalhezinhos assim. A observação é importante, sim, 30% de aprendizado. Então observe um veterinário, observe o que ele está fazendo, que está tendo resultado. Quando eu me formei, eu quase cometi todos esses erros que eu vou falar para vocês hoje. Quase. Chegou na porta, assim. Alguns eu cometi, alguns eu comecei a cometer, já percebi. E aí fui ajustando isso. O link do treinamento não tá abrindo, Figueiredo. Depois eu vou dar uma verificada lá no link da bio. Tá? Aquele link é um link para explicar como que funciona lá, tem uma lista de espera lá. Depois eu dou uma olhada, Figueiredo. Obrigado por avisar aqui pra gente. Depois eu confiro lá, tá bom? Eu não tinha acesso, era diferente, né? Eu ia pro achismo, por exemplo, eu achava que o que eu estava fazendo estava certo. E eu não tinha alguém para me espelhar, não tinha alguém como referência para mim poder... Legal, Figueiredo. Eu não tinha alguém para poder seguir os passos, para usar como exemplo. Era difícil. Mesmo que tivesse um veterinário de referência naquela época, para mim seguir os passos, etc., aprender mais, eu não tinha, era difícil acesso, não tinha rede social como tem hoje, não tinha internet como tem hoje, era muito mais, era outros tempos, né? Não vou dizer que é mais difícil ou mais fácil, hoje não é assim. Eram outros tempos, outras dificuldades, outras facilidades, hoje tem outras dificuldades, outras facilidades, e assim por diante. São tempos diferentes, né? Então, só comparando, assim, eu não tinha essa visão de erros, né? Eu ia fazendo as coisas do jeito que eu achava que devia ser feito. E aí, aconteceram de eu errar algumas vezes. Só que quando eu identificava esse erro, é importante que eu identificasse o erro lá no começo da profissão, quando eu era recém-formado já, porque daí eu conseguia driblar ele, transformar ele em solução, o problema virava solução, muitas vezes, quando eu identificava. Mas no começo era difícil, porque eu não sabia. No começo eu não tinha esse conhecimento, não tinha essa informação. Não tinha um mentor, não tinha um professor para me falar isso. A faculdade tem esse problema, né? Você estuda, vira noites estudando anatomia, fisiologia, clínica de grandes, clínica de pequenos, clínica 1, 2, 3 e 4, farmacologia e várias outras matérias. E aí você fica fera nessas matérias, a parte técnica. Aí, quando você se forma, chega na
na nona fase, nono período, 10º período, eles te empurram, né, para o TCC e tal. E aí, eles praticamente fica um professor ali te acompanhando para TCC, orientador e tal, ele te ajuda, né, claro. Mas depois, acabou, vira as costas e você se vira. E aí esse veterinário se sente perdido nessa hora que ele chega para o mercado de trabalho. Ele não sabe quais os erros que ele pode cometer, eles não foi preparado para isso. E aconteceu isso comigo também, acontece com todos os médicos veterinários hoje do Brasil. Não são preparados para carreira, negócios, oportunidades, gestão de negócios, enfim, empreendedorismo, né, vendas, relação interpessoal. A universidade não nos prepara para isso. Estava falando, né, que quando a gente consegue ter esse conhecimento, consegue ver esses erros, consegue descobrir que tem esses erros, esses obstáculos. Eu sei que no meu trajeto, por exemplo, eu quero ser um veterinário de sucesso, bem-sucedido, faturar 10 mil. Eu já coloquei isso na minha mente, vamos supor, né? E aí eu começo a ver as pessoas que conseguiram isso. E as pessoas falam para mim que eu vou enfrentar um obstáculo, lá na frente vai ter tal obstáculo. Por exemplo, no meu caso, o obstáculo do reagendamento dos clientes. Lembra da live de ontem à noite, às 19h10? Na live de ontem eu falei sobre os obstáculos do reagendamento, sobre como fazer 2 ações para diminuir os reagendamentos. Por que eu consigo ensinar isso para vocês hoje? 2 ações. Por que eu consegui ensinar isso ontem, né? Foi na live de ontem. Porque eu passei por isso, eu tive problemas com reagendamento no começo, porque eu não tinha regra, eu não sabia, e eu aprendi a fazer um método, eu criei um método, né? Que é o termo de ciência lá que eu ensinei para vocês ontem. Quem estava na live comigo ontem à noite, coloca aqui. Faz o dedinho assim, coloca o dedinho levantado para eu saber que você estava acompanhando comigo ao vivo ontem. Beleza? Então, assim, quando a pessoa me mostra o erro, me mostra o que eu vou enfrentar, por exemplo, nesse caso, o reagendamento, eu já me preparo. E aí, quando eu chegar me enfrentar, eu me deparar com esse tipo de problema, eu já vou ter a solução nas mãos. Nesse caso, o termo de ciência. Nesse caso, as regras. É só um exemplo, né? Foi ontem que eu usei isso na live, mas é um exemplo que funciona para tudo. Então, isso é um benefício muito grande que a gente tem e a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar as pessoas que estão do nosso lado para nos ajudar. Eu, né, estou aqui para ajudar vocês. Muitas vezes, se o que eu falo não faz sentido, faça o que eu faço, né? Olhe o que eu estou fazendo, se espelhe em mim, no que eu estou fazendo, nos meus resultados e assim por diante. Às vezes, muitas coisas, talvez não faça sentido para você está chegando agora, não entendeu ainda. Mas faz sentido isso para você que eu estou falando? Eu fico curioso para saber se faz sentido isso para vocês que eu estou falando. Tudo que eu falo nas lives, os conteúdos que eu entrego para vocês, se faz sentido, tá? Importante que vocês deem os feedbacks para mim continuar melhorando, entregar mais qualidade e poder ajudar vocês mais de perto. Às vezes é um problema específico que você está enfrentando que eu não estou lembrando de ajudar você nisso. É um problema muito pequeno, às vezes eu não lembro, porque são tantas coisas que eu preciso passar para vocês que eu acabo não lembrando. Então é importante vocês colocarem aqui nos comentários, colocarem na caixinha de perguntas, colocarem nos directs os seus desafios, os problemas que vocês enfrentam na carreira do veterinário. Os problemas do veterinário que ele enfrenta, de faturar, de ter que trabalhar muito, trabalho exaustivo e assim por diante. Coloca lá suas dúvidas para mim, tá? Como eu estava falando, né, quando a gente sabe os obstáculos que vão aparecer, eu me sinto muito mais seguro, né? Usando de novo o exemplo do reagendamento. Eu vou para o mercado de trabalho de comportamento, vou começar agora, sou recém-formado, vou começar agora. E eu já sei esse problema que vai aparecer, esse obstáculo, né? E eu já sei a solução. Isso me traz muito mais segurança. Por quê? Porque eu sei o terreno que eu vou pisar, entende? Eu sei o caminho que eu vou traçar, o caminho que eu vou trilhar. Eu estou numa estrada, o farol está aceso. Eu sei qual que é o caminho, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei por onde eu tenho que passar, a estrada que eu tenho que passar, tá? Fica muito mais fácil, eu tenho como se fosse um GPS, um guia, né? O farol está clareando ali na frente. Eu não estou conseguindo ver o caminho todo, mas não precisa ver o caminho todo, ver a estrada toda. Eu posso ver só, quando eu tenho um mentor do meu lado, eu posso ver só na frente, o farol. O farol iluminando alguns metros da frente já é o suficiente para mim prosseguir. Eu não estou vendo o caminho todo. Mas se eu tenho esse mentor do meu lado, eu consigo, que o mentor, no caso, é o GPS, é o guia, é o mapa, eu consigo chegar lá no meu caminho. É assim que funciona, tá? Ele vai te mostrar os obstáculos, o GPS ele vai te mostrar onde tem buraco, onde tem radar, onde tem um monte de coisa. O mentor é assim que funciona, ele te ajuda nesse sentido, tá?
Então, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui aprendendo comigo. A gente aprende junto, vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês também. Então, papel e caneta, anotem esses erros que eu vou falar para vocês agora. O primeiro deles é o medo de cometer erros. O principal medo que o médico veterinário tem, já falei alguns aqui no início da live, né? Mas esse é um dos principais. Vou citar 3 principais hoje. Medo de cometer erros. Isso trava o veterinário. Ele começa a colocar desculpas para não fazer as coisas, né? E paralisa ele de crescer. O medo ele é paralisante. Esse medo de cometer erros faz com que ele não faça as coisas. Impossibilita a ação. O medo de cometer erros impossibilita a ação dele. Impossibilita ele colocar a mão na massa. E se ele não coloca, se ele não faz, ele deixa de aprender 80%. Olha que eu falei lá no começo da live que 80% do nosso cérebro aprende fazendo. E se ele não faz, ele não fica bom. Aquela frase que eu falo que primeiro a gente faz para ficar bom, a gente não deve ficar bom primeiro para depois fazer, aqui ela faz sentido também, né? Porque se ele não faz, ele não fica bom, porque ele deixa de aprender 80%, por exemplo, né, dos conteúdos. 80% é absorvido dessa forma, fazendo. O cérebro aprende assim, né? E aí o VET, ele busca a necessidade de certeza. Como ele tem medo de cometer erros, ele busca a necessidade de certeza. Certeza é uma necessidade da mente humana. Todos os humanos têm esse tipo de necessidade. Principalmente quando estamos inseguros com algo. Essa insegurança de o VET cometer erros faz com que ele se agarre na certeza. O que é a certeza? Ele pensa assim, a mente fala para ele assim, que ele precisa ter certeza para não errar. E a certeza, como é uma necessidade da mente humana, muitas vezes ela te trava, é um freio de mão, porque você quer ter certeza de tudo, porque ela te traz segurança, a certeza te traz segurança. São várias necessidades da mente humana, certeza, variedade, significância. Certeza é uma delas e é muito importante. E aí, para ter certeza, ele não faz. Ele primeiro ele quer ficar bom. Ele tenta ficar bom de alguma forma. Tenta ficar bom para ter certeza, para depois fazer. E é o contrário, VET. É o contrário. Já falei isso para vocês. Primeiro, a gente precisa fazer. E depois a gente fica bom fazendo, tá? Não pode ser eu ficar bom para depois fazer. É um erro comum do VET querer fazer isso. Primeiro faça para depois ficar bom. É assim que funciona, tá? É nessa ordem. A gente tem que fazer primeiro. É assim que funciona. 80% do aprendizado está em fazer. O cérebro aprende dessa forma. Olha o que eu falei para vocês, um detalhe importante. O segundo medo, e também bastante importante, é o medo do mercado de trabalho. É um medo bastante delicado, bastante importante, muito importante, fundamental na vida profissional de um médico veterinário, de um médico veterinário recém-formado, principalmente. Por isso que eu falo que esses 3 erros são principais para o médico veterinário recém-formado, porque vai atrapalhar a vida dele profissional, o desenvolvimento dele. E o medo do mercado de trabalho, essa insegurança de entrar para o mercado de trabalho, de ele não achar que está preparado o suficiente, ele acha que ele não estudou o suficiente, ou que ele não aprendeu o suficiente na faculdade, e aí faz com que ele queira estudar mais. Aí ele faz, uma muleta, funciona como uma muleta para o médico veterinário recém-formado. Ele sai da faculdade e ele continua na vida acadêmica. Ele emenda uma pós-graduação, uma especialização, alguma coisa, ele fica ali na vida acadêmica como uma forma de muleta para não enfrentar o medo do mercado de trabalho, para não vestir a camisa, para não quebrar a cara no começo, porque ele acha que ele vai quebrar a cara no mercado de trabalho. Por quê? Porque ele tem medo. Por quê? Porque ele está inseguro. A insegurança leva ao medo. Essa insegurança está relacionada ao sentimento de falta de preparo, falta de conhecimento, não tem... Não que ele não estudou o suficiente, mas que a faculdade não entregou para ele o suficiente às vezes. Ele tem esse sentimento de que falta alguma coisa. E realmente falta, né? São ajustes finos que eu falo. Da venda, do mercado de trabalho, da carreira, da oportunidade, do empreendedorismo,
do relacionamento de pessoa, entre pessoas, networking. São ajustes finos que a gente faz com o veterinário quando ele entra para o mercado de trabalho, coisas que a faculdade não ensinou. E aí, essa insegurança faz com que eu queira continuar. Aconteceu isso comigo. Eu quis continuar já. Quando eu me formei, eu tinha insegurança. Nesses 3 meses que eu fiquei procurando emprego, eu fiquei atrás, feito um maluco, desesperado, sabe? Pensando até em desistir muitas vezes. A gente fica surta, né? O médico veterinário recém-formado, ele surta nessa hora. Passou 1 mês, passou até 2 dias, ele não conseguia emprego, ele surta. Eu fiquei 3 meses nesse processo de currículo, entrevista, aí não conseguia entrevista, se frustrava, ficava desanimado, desmotivado, né? E se a gente espera motivação para fazer algo, a gente se perde. Motivação é motivo para ação. Muitas vezes a gente não tem nenhum motivo, a gente não tem uma motivação para fazer aquilo, a gente precisa encontrar outras motivações diferentes, ou agir para ter um motivo, ao contrário, né? E aí, aquele negócio ali de querer ficar na faculdade, querer fazer uma pós, emendar uma pós, funciona como uma muleta. Funciona como uma muleta para aquele vet que não quer trabalhar com uma vida acadêmica, ele não quer trabalhar na pesquisa, ele não quer seguir a vida acadêmica, entende? Ele está usando ali como um método de ele ficar mais na zona de conforto por mais tempo. A zona de quando ele vai para o mercado de trabalho, ele sai literalmente da zona de conforto. Na faculdade, não estou falando que a faculdade é confortável, né? Tem os desafios, é muito grande, é difícil fazer faculdade, é difícil trabalhar, estudar, passar noites em claro estudando. Eu passava a noite em claro tomando garrafa de café, feito um maluco, virando noite estudando. É difícil? É desafiador? Só que quando a gente se forma, se a gente busca continuar naquilo, a gente fala que é a zona de conforto. E a gente tem que virar uma chave na nossa mente. O médico veterinário recém-formado, ele precisa virar a chavezinha, ir para o mercado de trabalho, né? Agir para ficar bom, fazer para ficar bom. Fazer e aprender 80%, a mente humana vai aprender 80% dessa forma. Beleza? É assim que funciona. Tá? Nada de errado com ele querer estudar, já falei, de ele querer continuar, mas se ele for continuar na vida acadêmica, se ele for continuar na linha de pesquisa, mestrado, doutorado, PhD, ele vai e por aí afora. Mas se ele usa isso como uma muleta para não ir para o mercado de trabalho, porque ele se sente inseguro, isso é péssimo para o veterinário. Isso é um erro bem comum, tá? É o segundo erro. Há um medo do mercado de trabalho. Isso trava ele, impossibilita de ele crescer, e isso vai fazer com que ele perca muito tempo ali, estudando. Aquele conhecimento, às vezes, se torna uma overdose de conhecimento, uma overdose de informação. Não é nem conhecimento, é informação. Vem muita informação, né? Informação que não te prepara para o mercado de trabalho, ele está te preparando na parte técnica, e você quer ficar bom naquilo, e nunca fica, porque você não faz, né? Está esperando ficar bom para fazer. É o contrário, faça para ficar bom. E aí ele fica ali estudando, uma overdose de informação, que ele não transforma em conhecimento, porque ele não faz, e aquilo ali vai travar, vai perder tempo e assim por diante. Outro problema do vet recém-formado é ficar esperando o emprego perfeito. Ele se forma com um sonho, né? Ele saiu da faculdade, ele tem um sonho, eu quero determinado tipo de emprego, eu quero ganhar tanto, ele já tem isso na cabeça dele. Se ele não tiver, também é um problema. Ele precisa ter traçado isso, ele precisa ter uma visão, né, do que ele quer. É importante, na hora que ele se forma, já ter essa visão. Escolher a área, né, específica que ele quer trabalhar. Se ele quer trabalhar com comportamento e quer faturar 2 mil, ter essa visão bem clara. Porque se ele tem essa visão, ele consegue traçar o trajeto, ele consegue saber por onde ele tem que ir. As pessoas que ele tem que seguir, se tem que se espelhar, com quem que ele tem que aprender e assim por diante. Tá? Então, outro problema do vet recém-formado é ficar esperando o emprego perfeito. O emprego perfeito não vai passar, ele vai passar um emprego, outra oportunidade, e outra. Áreas diferentes, oportunidades diferentes vão passar na frente dele e ele não vai aprender a identificar isso, porque ele está esperando um emprego perfeito. Ele sonha em trabalhar com animais silvestres ou clínica de pequenos, ele quer fazer residência. E aí ele quer essa oportunidade, aí ele fica esperando. E oportunidades que estão passando ali, que estão relacionadas ainda com pequenos, animais de pequeno porte, por exemplo, comportamento canino é uma área relacionada a pequenos animais de pequeno porte, os pequenos que a gente fala, né? E ele deixa passar a oportunidade, porque ele quer fazer residência, ele quer fazer clínica, ele poderia usar essa oportunidade para chegar lá, talvez, conciliar as coisas, né?
Mas começar a fazer para ficar bom. Sempre, 80% do aprendizado, de novo, o cérebro ele aprende 80% fazendo, tá? Observando e ouvindo 50%. Então, se espelhe nas pessoas que fazem, que têm resultado e assim por diante, tá? Se ele fica esperando a oportunidade perfeita, o emprego dos sonhos, as oportunidades passam e ele acaba ficando para trás. Os outros veterinários avançam, porque os outros veterinários colegas que se formaram junto vão para frente, avançam, começam a trabalhar, começam a fazer, aí começam a se desenvolver, começam a amar cada vez mais o que fazem. Eles não estão fazendo só o que amam, eles estão fazendo aquilo, mas estão amando o que estão fazendo, tá? Tem diferença nisso também, querer fazer só o que ama. Claro que a medicina veterinária é o que a gente ama, é uma área ampla, uma área grande, mas a gente subnicha ela. É importante subnichar, vet, tá bom? É importante que você subniche, é importante que você escolha áreas específicas da medicina veterinária, que não vá atender tudo. Grandes, pequenos, ou pequenos, atende tudo que é relacionado a pequeno. Vá por áreas específicas, são subnichos que a gente fala. Quem quer atender todo mundo acaba não atendendo ninguém. Quando a gente foca numa coisa, por exemplo, comportamento canino, a gente foca numa área, eu consigo dar muito mais energia para essa área, eu consigo me doar muito mais essa área. Quando eu coloco a minha energia nessa área específica, eu consigo ter muito mais resultados. Os resultados vêm mais rápido porque eu estou focando ali. O foco, ele direciona a nossa energia, tá? As metas, os prazos, o foco, ele direciona a nossa energia. Beleza? Terceiro erro, medo da decisão. Médico recém-formado tem medo de decidir, né? Por quê? Por que ele tem medo de decidir? A decisão é importante e a decisão ela traz força, ela tem poder. Saiba disso, vet. Quando você decide, você tem potência, você tem força, é um poder que você tem quando você decide. Só que o vet recém-formado é um erro que ele comete de não querer decidir porque ele acha que é para sempre as coisas. Ele acha que, por exemplo, assim, ele tem que decidir por uma área específica quando ele se forma, ele tem que escolher uma área, uma pressão social, é uma pressão da família, é uma pressão da faculdade, e não é só pressão, ele precisa realmente escolher uma área para poder entrar para o mercado de trabalho, para poder prosseguir. E o medo de se decidir nessa hora, em qual área vai escolher, qual área vai seguir, esse medo de decidir, ele acha que é porque vai ter que ser para sempre. Se ele escolher uma área específica, ele vai ter que ficar ali o resto da vida trabalhando com aquilo. Aí, claro, ele tem medo de errar, ele tem medo de escolher errado, ele tem medo de escolher e escolher errado. E aquilo ali vai travar ele, vai fazer que isso vai funcionar como se fosse uma âncora, uma trava, um freio de mão puxado, ele está andando e o pneu está cantando do carro. Ele está puxando e o freio de mão está travando ele não consegue progredir, não consegue. Ele acelera e não vai. Ele acelera em outras coisas, né, da vida dele, e as outras coisas não fluem por causa disso, por causa do medo de decidir. Ele fica em cima do muro, ele fica indeciso. O vet que fica em cima do muro. Quem conhece aqui um veterinário em cima do muro? Um colega? Tem algum colega recém-formado aqui? Tem algum veterinário recém-formado? Se tiver, marca ele, compartilha com ele essa live. É importante que ele assista ela, assista o replay depois. Eu vou deixar ela salva para que eles assistam também, tá? Aí você pode compartilhar com os colegas de vocês, com os veterinários recém-formados, e fala para ele por que ele deve assistir essa live. Beleza? É o vet em cima do muro que a gente brinca, né? É uma coisa muito séria. A gente brinca, né? A gente brinca com um colega. Você está em cima do muro, você não se decide. Mas é muito sério isso, é muito importante. É um erro que pode prejudicar a vida profissional dele para o resto da vida. Pode afetar a vida profissional dele para o resto da vida. Porque se ele tem essa crença limitante, essa coisa que ele acredita, que limita ele, essa coisa que ele acredita, que ele precisa decidir algo que vai durar para a vida toda, é para sempre, ele está enganado. Não, nada é para sempre. Essa decisão não é para sempre. Tudo muda. Ciclos vêm, novas áreas aparecem, novas oportunidades. Então ele tem que decidir, fazer algo, colocar a mão na massa, fazer para ficar bom. Tá? Depois ele pode trocar, depois ele pode mudar. O vet tem que ter consciência disso. Tá? Ele não tem que esperar ter certeza, esperar ficar seguro, esperar ficar bom para fazer as coisas. Né? Isso vai travar ele, vai limitar ele pra caramba. Enfim, esses erros que eu citei para vocês hoje, eles estão relacionados ao medo, né? Só para a gente finalizar, a gente já está finalizando, tá, pessoal? Esses erros estão relacionados ao medo. E o medo, ele paralisa, ele te trava, é paralisante o medo. E aí, esse medo, essa trava, essa paralisação
faz com que o VET perca um tempo preciosíssimo. Ele perde um tempo ali valioso do início de carreira dele, que ele está com muita vontade, com muita garra, ele está com sangue nos olhos, que a gente fala, a expressão, está com vontade de fazer as coisas. Quando ele deixa passar essas oportunidades, espera o emprego perfeito, espera aparecer o emprego dos sonhos, o emprego perfeito, aí passa as oportunidades. Aí ele espera ter certeza de que não vai cometer erros, aí passam oportunidades. Aí ele quer a segurança, né? Ele quer se sentir seguro usando uma muleta, por exemplo, um apoio. Aí ele se apoia na pós-graduação, porque ele tem medo do mercado de trabalho. Aí ele continua estudando por vários anos, porque ele tem medo e se sente inseguro, se sente despreparado, né? Infelizmente acontece muito isso com os VETs. VETs recém-formados, aqui é uma live especial para vocês. Acontecem com todos os médicos veterinários, independente de quantos anos eles estão formados, mas principalmente com o médico veterinário recém-formado. É muito mais importante para ele essa live do que para outros médicos veterinários, tá? Porque elas vão travar, elas vão afetar a sua vida profissional para o resto da vida. Podem afetar, né? Não de certeza, mas podem afetar, dependendo do nível de medo, nível de insegurança e assim por diante. Esses erros eles não te deixam progredir, eles não te deixam ir para frente. Então, VET, não deixe esses erros, não deixe essas travas te impossibilitarem, te impedirem de prosseguir na carreira. Não deixe isso acontecer. Lembre-se, o nosso futuro é a soma das ações que a gente faz hoje. Se a gente está pensando em algo, se a gente está pensando em faturar 10 mil, trabalhando 2 dias na semana, o nosso futuro ali é a soma do que a gente faz hoje, tá? Pense nisso. Se você quer um futuro próspero, de prosperidade para sua família, qualidade de vida, liberdade financeira e de tempo, você precisa somar ações hoje para chegar nesse objetivo, para chegar nesse futuro. O futuro é a soma das ações que a gente faz hoje. Então, hoje, agora, né, coloque a mão na massa. Uma coisa legal para a gente finalizar, a gente pode finalizar com essa frase, ó. Eu finalizei ontem, na live de ontem, que eu falei que assim, o VET, ele erra 100% dos chutes que ele não dá. Olha só, presta atenção, anota essa frase. O VET, ele erra 100% dos chutes que ele não dá. Sempre que ele não faz, ele está errando. Ele não arrisca, ele erra. Show de bola? Gostaram da live? Fez sentido para vocês? VET, tem medo? Vai com medo mesmo. Você precisa ir. Você está com medo? Vai com medo mesmo. O medo ele não pode te paralisar. O medo não pode ser um limitador. Esses erros eles não podem te limitar de prosseguir e se desenvolver na sua carreira. Combinado? Se você está aqui comigo, se você continuar comigo, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou te ajudar a atravessar esses obstáculos, a atravessar esses problemas. Juntos, né? Juntos a gente vai mais longe. A gente tem mais força. Beleza?